Todo fato histórico, hoje relembrado e comemorado em datas festivas, guarda a história de movimentos e pessoas que promoveram ações muito antes do fato ser concretizado. A delimitação do Distrito Federal no interior do Brasil para abrigar a nova capital da República, a cidade de Brasília, ao longo da história do nosso país, foi resultado de muitas iniciativas e até de missões de exploradores para reconhecer e avaliarem o potencial da região central do Brasil. Para conhecer essa história, podemos acessar relatos das viagens realizadas por pesquisadores nesse território, antes mesmo da construção e a inauguração de Brasília durante o governo de Juscelino Kubitschek, em 21 de abril de 1960. Por muitos anos, pessoas se agruparam e dialogaram sobre a necessidade de instalar a capital no centro do país, nas terras altas, conhecidas como Planalto Central, cobertas pela vegetação do Cerrado. Mas, por muito tempo, esta região ficou totalmente desconhecida pela maioria do povo brasileiro. Um mistério por ser compreendido e apropriado. Essa história começa há muito tempo atrás, quando em 1750 o cartógrafo italiano Francesco Tosi Colombina, depois de pesquisar esta região, elaborou um documento, a Carta de Goiás, sugerindo a mudança da capital para o Planalto Central, destacando o relevo plano e a água em abundância. Ainda em 1824, José Bonifácio, conhecido como Patriarca da Independência, apresentou um projeto para mudar a capital, sugerindo o nome de Brasília para a nova cidade. Em 1891, a redação da primeira Constituição da República tratava oficialmente em seu artigo 3º que deveria ser criada uma comissão para explorar e demarcar uma área no Planalto Central de 14.400 km² para a futura transferência da capital federal. Em 1892, que se inicia uma das mais importantes e intrigantes missões que percorreu o Planalto Central para delimitar onde seria a nova capital. Essa missão ficou conhecida como Missão Cruz. Neste vídeo documentário, contaremos essa história para que você conheça o quanto nossas ações de hoje podem influenciar na construção do presente e do futuro do nosso país. Por que esta expedição se chamou Missão Cruz? Quem foi Luiz Cruz? O grande chefe dessa equipe chama-se Luiz Cruz. Ele veio da Bélgica e assim que chegou ao Rio de Janeiro, conheceu o imperador da época, Dom Pedro II, e devido à sua competência como astrônomo, ele se projetou dentro daquele cenário no Rio de Janeiro daquela época e tornou-se o grande astrônomo do Império Brasileiro. Mas quando Cruz começou a fazer as suas pesquisas, ele montou uma equipe lá no Rio de Janeiro, formada por pessoas extremamente preparadas, né? Da época, astrônomos, botânicos, médicos, geógrafos, geólogos. E a partir daí, eles saíram de trem de ferro pela ferrovia Mogiana, era o meio de transporte mais importante que chegava ao interior do Brasil na época. E a última estação da ferrovia Mogiana era Uberaba naquela época. Então o Luiz Cruz, ele montou uma tropa e saiu de Uberaba até Pirinópolis, até Meia Ponte, na época, tá? E chegou em Meia Ponte no dia 1º de agosto. No dia que ele chegou, já começou a fazer pesquisas. Começaram a estudar qual seria o local mais adequado para a construção da capital e, para representar este território,
eles produziram o primeiro mapa em formato retangular com 4 vértices em cada uma das pontas desse retângulo. E para realizar suas pesquisas, ficaram uns dias estudando o clima, estudando o relevo, estudando a fauna e estudando a flora, para levantar o máximo de informações sobre o local onde a capital deveria ser construída. E quais foram os passos dados por Luiz Cruz e sua equipe para delimitar esta região no Planalto Central? Aí ele formou em Formosa 4 turmas e cada uma tinha o papel de determinar um dos vértices do DF. Cada turma seguiu um roteiro diferente. Aí uma das turmas foi estudar o vértice noroeste, que hoje está em Vila Propício. A outra equipe seguiu para Palmital, que fica em Minas Gerais, no vértice sudeste do Distrito Federal. A outra turma determinou o vértice nordeste, que fica em Formosa. O último foi colocado o vértice aqui, em Posse da Badia, próximo ao rio Capivari. Aí, a partir desse momento, já estava formado o primeiro mapa do DF, com uma área de 14.400 km², conforme determinava a Constituição Republicana, promulgada em 1891. Em 1922, foi construído um monumento próximo à Planaltina DF, na época era Goiás, para identificar a área dentro do quadrilátero Cruz em que a capital seria construída. E esse monumento chama-se Pedra Fundamental da nova capital, que seria construída naquela época. Aí levantou-se um monumento, um obelisco em forma piramidal. Na base desse monumento foram colocadas 33 pedras, porque na época cada pedra representava um ano de república. Portanto, já estava identificado, colocado o primeiro monumento que identificava o local em que a capital seria construída, dentro do mapa feito pelo Luiz Cruz. E a partir daí, sempre as ideias da capital estavam na pauta do dia. Depois da Pedra Fundamental, algum tempo depois, 4 anos depois, Getúlio Vargas assumiu como presidente, mas nesse momento a ideia da transferência da capital não ficou em primeiro plano, porque o Vargas teve um governo muito agitado. Ele teve a Revolução Constitucionalista em 1932, em que a oligarquia cafeeira queria tomar o poder de volta, Teve a Segunda Guerra Mundial no final do governo de Vargas, portanto, a ideia da capital não teve muito espaço. Mas quando ele deixou o poder, em 1945, no momento em que acabou a Segunda Guerra Mundial, no ano seguinte, assumiu como presidente do Brasil Eurico Gaspar Dutra. E aí, a ideia da transferência da capital foi retomada com força. Ele montou uma comissão coordenada por um general chamado Djalma Poli Coelho, que deu continuidade aos estudos feitos pelo Luiz Cruz e retomou a ideia da transferência da capital. E essa ideia foi consolidada em 1954, quando foi contratada uma empresa estadunidense que fez um relatório já identificando o local exato para a construção da capital, pela comissão Belcha, e esse sítio ficava na antiga fazenda Bananal, que é o local em que encontra-se hoje o plano piloto, onde nós temos ali Asa Sul, Asa Norte, o Lago Sul, o Lago Norte. E aí foi feita a transferência dessas terras para o governo de Goiás. Ludovico, na época, era o governador, e a partir daí as terras foram transferidas para a União. Portanto, foi um passo fundamental para a construção de Brasília. E no momento que Brasília estava sendo construída, teve uma outra questão muito importante que também vem da Missão Cruz,
que foi a construção do Lago Paranoá. Quem conhece Brasília hoje sabe a beleza e a importância do Lago Paranoá para a cidade. E a ideia do Lago Paranoá, ela vem de um dos membros da Missão Cruz, da segunda Missão Cruz, chamado Augusto Blasius. Era um francês que, na época da segunda Missão Cruz, ele estudou, identificou o Vale do Rio Paranoá como o local ideal para a construção da capital. O JK colocou esse projeto adiante e começou a projetar o lago, fechou a barragem do Paranoá, que era uma cachoeira, né? Fez ali algumas comportas e começou a encher o lago. E na época muita gente duvidava. E hoje é um grande patrimônio de Brasília. E o JK, ele teve dois personagens fundamentais para a construção de Brasília e também para o Brasil, que foi o Lúcio Costa, que projetou Brasília, mas ele foi o grande projetista de Brasília, ganhou um concurso. E o Oscar Niemeyer projetou os grandes monumentos de Brasília, a Catedral, o Catetinho, que foi a residência do Juscelino Kubitschek, vários prédios que ficam ali na área central de Brasília, e isso concedeu a Brasília o título, né, de Patrimônio da Humanidade. E qual foi a razão para que se investisse tanto e por tanto tempo para a transferência da sede da capital federal? Por que era importante que ela saísse do Rio de Janeiro e viesse para o Planalto Central brasileiro? A causa principal da interiorização da capital era o desenvolvimento do Brasil. Naquela época, o Brasil era um país, o interior do Brasil era muito pobre. As cidades importantes ficavam no litoral. O habitante do litoral do Brasil tinha uma renda muito maior do que o habitante do interior. E ele argumentava na possibilidade do Brasil se dividir em dois países devido a essa pobreza. A transferência da capital como forma de melhorar a qualidade de vida do sertanejo brasileiro. E para você, estudante, você já pensou qual seria ou qual será a sua missão? Este projeto, Goiás Histórias Mais, é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, operacionalizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura. Empresa produtora, Altos Planos, Produções Audiovisuais. Seja bem-vindo e fique com a gente.